Olá, querido membro da Igreja do NASP em Hortolândia. Aqui quem está falando é o pastor Vinícius Miranda. Eu já fui pastor aí de vocês, pastor de jovens, até o ano de 2016. Talvez você não se lembre de mim, porque eu não usava tantas vezes a barba, né? Mas eu fiquei muito honrado, muito feliz em poder participar desse momento, dessa semana de oração online, né? Fiquei muito honrado com o convite. Eu gostaria de fazer um resumo de qual foi a mensagem que eu pude compartilhar hoje. O tema de hoje é viver para quê? Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? Essa pergunta, ela não é apenas uma pergunta religiosa, espiritualizada. Ela é uma pergunta que todas as pessoas em algum momento da sua vida vão querer fazer, ou já fizeram. Veja, a vida tem que ser muito mais do que apenas trabalharmos, descansarmos, comermos. Eu tenho certeza que Deus nos criou com um propósito de forma muito específica. E muitas pessoas querem saber por que elas estão aqui. Eu não tenho dúvida que nós estamos aqui porque nós temos um propósito, um sentido especial que Deus planejou para nós. E um texto que menciona exatamente isso é Efésios capítulo 2, versículo 10. Em apenas um verso, nós encontramos na palavra de Deus a resposta para essa pergunta. Efésios capítulo 2, versículo 10, eu estarei lendo na nova versão transformadora, uma versão um pouco mais contemporânea do texto bíblico. O texto diz o seguinte, Efésios 2:10: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Esse verso bíblico diz que Deus nos criou. Eu e você somos criatura de Deus. Nós somos a obra-prima do Senhor. Só que Ele nos criou a fim de finalidade, propósito. O propósito que Deus nos criou foi para as boas obras. Não é que na verdade as boas obras vão trazer salvação para nós, mas as boas obras, acabam levando salvação às pessoas. Então Deus planejou que eu e você aqui nesse mundo pudéssemos trabalhar em prol dele, em prol das pessoas. Se você pensar um pouquinho na história da humanidade, você vai lembrar que as pessoas que mais fizeram diferença foram as pessoas que viveram em prol das outras pessoas. Então, na verdade, o verdadeiro sentido da vida não é apenas melhorar a minha existência, mas melhorar a existência das outras pessoas. E quando a gente vai para a história lá do Êxodo, lá para a história de Moisés, nós conseguimos observar exatamente isso. Você já deve conhecer a história, né, daquela conversa que Moisés teve com Deus, quando Deus apareceu ali numa sarça ardente. Essa história é muito conhecida, até virou novela, 10 Mandamentos, o filme depois, né? Eu tenho certeza que você já deve ter assistido. Então, o que acontece é que Deus chama Moisés agora para libertar o povo de Israel. Moisés começa a dar algumas desculpas. Ele fala que ele é pesado de línguas, que pode ser outro. Ele pergunta o nome de Deus e, em meio a essa conversa, Deus faz uma pergunta para Moisés que ela repercute até mim e até você. Essa pergunta se encontra em Êxodo capítulo 4, versículo 2. Eu gostaria de ler para você. Êxodo capítulo 4, versículo 2 diz assim: então o Senhor perguntou a Moisés: o que você tem na sua mão? E ele respondeu: uma vara. Veja só, Moisés aqui ele tinha uma vara na mão porque ele era um pastor. Essa vara, tente me acompanhar nesse raciocínio, ela representava 3 coisas na vida de Moisés. Primeiro, ela representava a sua identidade, era quem ele era. Uma vara na mão de um pastor representa que ele é um pastor, sua identidade. Mas a vara também representava a sua renda, porque era com aquela vara que ele conseguia fazer o seu dinheiro, o seu sustento. E por fim, a vara representava a sua influência. Através daquela vara, ele influenciava o seu rebanho para ir para um lado ou por outro, por bem ou por mal. Então, a vara na mão de Moisés representa 3 coisas: identidade, renda e influência. Todos nós também temos a nossa vara nas mãos. E Deus faz a mesma pergunta para mim e para você. O que você tem em mãos? Você tem uma identidade, quem você tem suas rendas, você tem sua influência. O que Deus está pedindo para mim e para você é: se você lançar isso nas minhas mãos, aos meus cuidados, pode ter certeza absoluta que milagres vão acontecer. Foi isso que aconteceu na vida de Moisés. Ele jogou aquela vara na mão e aquela vara se transformou em uma serpente. Um milagre aconteceu. Então deixe Deus usar
tudo que você tem em mãos, porque aí você vai perceber o verdadeiro propósito de Deus na sua vida. Que Deus abençoe muito vocês.